Olá e seja bem-vindo ao Histórias de Amor. Michele cresceu em uma família normal e até completar 18 anos não imaginou que um dia se tornaria rica. Silvana, sua mãe, não prestava atenção praticamente nenhuma à filha e passava todo o seu tempo livre à procura de um marido, ao invés de dedicar-se à criação de sua filha. Michele decidiu desde cedo que não viveria às custas de ninguém e mostrava uma clara predisposição para os estudos, o que lhe deu excelentes oportunidades de se tornar uma empresária bem-sucedida. Assim que iniciou sua carreira, Michele trabalhava por horas e ainda levava muito trabalho para casa e ficava até tarde da noite. Sonhava que um dia tudo mudaria e que não precisaria trabalhar tanto. Quando as coisas começaram a melhorar e a demanda pelos serviços aumentou bastante, ela decidiu contratar alguns assistentes. Foi então que abriu sua própria agência de propaganda e marketing, que prestava serviços a muitas empresas de grande porte. Diferente de sua mãe, ela não sentia necessidade de se casar. Michele tinha uma visão muito diferente da vida. Quando sua mãe disse que era hora de pensar em formar uma família, a jovem simplesmente desconversou e se desculpou, dizendo que estava ocupada demais com o trabalho e que pensaria nisso mais para frente. Ela queria viver sua própria vida antes de se envolver em um relacionamento. Certo dia, enquanto comemorava o aniversário de sua melhor amiga em uma balada, Michele conheceu um jovem que estava ao lado de sua mesa. Apesar do desconhecido ser atraente, suas roupas deixavam claro que era um homem humilde. Ele usava jeans desbotados, uma modesta camisa e tênis maltratados. Michele olhou para ele com desconfiança, mas o desconhecido sorriu e inclinou a cabeça, levantando o copo, como se oferecendo um brinde. E ela devolveu com um sorriso, mas logo voltou sua atenção para seus amigos que estavam ocupados com a festa e esqueceu o simpático desconhecido. A noite estava indo muito bem e todos estavam se divertindo muito. A festa estava ótima, com todos rindo, bebendo e dançando. Mas como tudo que é bom dura pouco, estava ficando tarde e aos poucos todos começaram a deixar a festa. Michele tinha deixado seu carro na empresa e, como não morava longe, decidiu voltar a pé. A caminhada não duraria mais que 10 minutos, mas quando saiu, encontrou o mesmo homem que estava bebendo sozinho e brindando a ela algumas horas antes. Ele segurava um enorme buquê de rosas, cujo preço claramente não correspondia à sua aparência. Sorrindo e meio sem jeito, ele disse: "Isso é para você." "Muito obrigada, elas são lindas", respondeu Michele, sem esconder sua admiração. A mulher ficou muito impressionada com o gesto do desconhecido. Enquanto isso, ele esticou seu braço e ofereceu para acompanhá-la até em casa. E sendo assim, ela aceitou prontamente sua companhia. Enquanto caminhavam, descobriu que o homem se chamava Arthur. Ele era um jovem muito educado e instruído, o que imediatamente chamou sua atenção. Em certo ponto, Michele ficou pensando que não queria que seu novo amigo soubesse que ela era uma grande empresária, especialmente porque Arthur lhe disse que trabalhava como manobrista em um estacionamento local, e sabia que aquele homem tinha que economizar literalmente cada centavo para se sustentar. Por outro lado, ela era uma mulher que havia se feito sozinha, que havia trabalhado duro para conseguir tudo o que tinha na vida, mas mesmo assim não se sentia à vontade para compartilhar sua história com ele. Ela temia que ele começasse a tratá-la como uma boneca rica, sem conhecer sua verdadeira essência. Então, ela decidiu omitir a verdade e contou que veio de outra cidade e agora estava morando com uma amiga. Mas quando Arthur viu a casa em que ela morava, a surpresa ficou estampada em seu rosto. Era claro que sua amiga não era pobre. A casa era enorme e o bairro muito caro. Percebendo sua surpresa, ela se explicou dizendo que os pais da amiga eram donos de várias empresas de investimento, e isso lhe proporcionava uma ótima vida. Os dois gostaram muito da companhia um do outro,
E Arthur, tomando coragem, decidiu convidá-la para jantar no dia seguinte, e é claro que ela, feliz com o convite, aceitou. Assim como o dia anterior em que se conheceram, Arthur chegou ao encontro com um lindo buquê de rosas. Michelle ficou pensando como ele conseguia comprar esses buquês, pois sabia que eram flores caras e como conseguia comprá-las, trabalhando como manobrista. Mas claro que não expressou seus pensamentos, e sorrindo docemente para o jovem, aceitou as lindas rosas, o que fez seu coração bater fortemente em seu peito. O encontro foi ótimo, e passaram a noite conversando sobre tudo e desfrutando da companhia um do outro. Enquanto Arthur falava bastante sobre si, Michelle improvisava tentando não se perder em sua história. Desde então, os dois jovens começaram a se ver quase todos os dias. E a coisa mais interessante foi que a mãe de Michelle nem sequer sabia o nome do namorado da filha. Michelle conhecia muito bem sua mãe para apresentar o homem que cresceu em uma família pobre. Então, ela teve que manter o seu relacionamento com Arthur em segredo. Enquanto isso, Arthur pensava que Michelle havia se mudado para a cidade sozinha e, portanto, não insistia em conhecer sua família. A única coisa que continuava chamando sua atenção era que, apesar de seu baixo salário, ele continuava a lhe dar presentes caros e buquê de rosas, que, claro, custavam mais do que ele recebia. Por que sou tão paranoica? Talvez ele simplesmente faça horas extras para me surpreender com todos esses presentes, pensava ela, tentando encontrar alguma explicação. Muitos meses se passaram, mas Michelle ainda não estava pronta para assumir seu namorado, que na verdade ela não era uma estudante morando fora de casa, mas sim uma empresária bem-sucedida, dona de uma grande empresa de publicidade. Quando finalmente decidiu dizer a verdade, algo inesperado aconteceu. Arthur a convidando para jantar em um restaurante muito chique, considerado um dos melhores da cidade. Michelle não suspeitava que seu amado namorado estava preparando uma grande surpresa para ela. Ao sentar-se à mesa, a mulher ficou surpresa com a quantidade de pratos e bebidas caras. Ela se perguntava o que significava tudo aquilo. Ficando alguns segundos em silêncio, Arthur entregou uma pequena caixa de veludo a ela, e em seguida perguntou: "Quer se casar comigo?" Michelle não conseguiu conter as lágrimas de tanta felicidade. Ela teve coragem de dar sua resposta: "Eu gostaria muito de casar com você, mas antes de aceitar esse anel, preciso te contar uma coisa." Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Arthur a pegou pela mão e a levou em direção à saída, sentido a um carro de luxo que estava estacionado do lado de fora do restaurante, e gentilmente abriu a porta do passageiro para ela. "De quem é este carro?" perguntou ela, sem nem mesmo tentar esconder sua surpresa. Arthur lhe deu um breve sorriso, o que deixou sua companheira ainda mais perplexa. Depois de um momento contemplando agora sua noiva, ele disse: "Não trabalho como manobrista, Michelle. Na verdade, invisto em ações e sou de uma família muito próspera. Temos muitas empresas investidas. Meu pai é um rico petroleiro e minha mãe tem uma rede de salão de beleza. Eu não queria que você me visse como um homem rico, capaz de garantir uma vida confortável. Mas você se apaixonou por mim quando achou que eu não tinha nada, independente do meu trabalho e status social." Terminando sua fala, ele não sabia que ela também tinha uma surpresa. Michelle ficou em silêncio por alguns segundos, e então lhe disse: "Na verdade, eu não fui totalmente honesta com você. Não sou uma estudante pobre. Sou proprietária de uma grande agência de publicidade, muito bem sucedida", disse Michelle com um sorriso misterioso. E então, na mesma hora, os dois perceberam que tinham medo da mesma coisa. "Parece que formamos um belo casal. Namoramos há 6 meses e não sabíamos toda a verdade um do outro", disse Michelle, sentindo-se emocionada. Portanto, Arthur respondeu com um sorriso e convidou sua amada para conhecer sua família. Michelle ficou naturalmente feliz em aceitar o convite, fazendo o namorado prometer que eles parariam antes na casa da sua mãe. E depois de conhecer toda a verdade um sobre o outro,
os jovens perceberam que era hora de morar juntos e começaram uma nova vida.